Nós ressaltamos que este evento segue todas as diretrizes indicadas na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A partir de agora, nós assistiremos à apresentação da arquiteta e urbanista Letícia Matos. Ela explanará sobre a proposta de estruturação do plano diretor. Na sequência, serão apresentadas as propostas de macrozoneamento, zoneamento urbano e sistema viário. Depois, abriremos as rodadas de perguntas do público, com duração prevista de 1 hora. Também, durante a apresentação, colaboradores da Secretaria estarão nos corredores laterais, registrando o interesse em fazer perguntas no microfone e a ordem a serem respondidas. Por último, responderemos às perguntas feitas no microfone, que devem ser realizadas em até 2 minutos por participante, de acordo com a ordem registrada. Essa última etapa terá a duração de aproximadamente 30 minutos. Vamos acompanhar, então, a apresentação da arquiteta e urbanista Letícia Matos, proposta de estruturação do plano diretor. Bom, boa noite, todas e todos. Agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês. Vou conduzir a apresentação. Bom, como já foi dito, nós temos um processo, um processo revisional. Ele foi dividido em 4 etapas. Então, uma primeira etapa de preparação do processo, que foi estabelecido uma metodologia para o trabalho, que já foi concluída. Uma etapa de diagnóstico participativo, que também já foi comentada e mencionada, descrita aí pelo Flávio Andrade, e que contou com uma leitura técnica e uma leitura comunitária, que juntas formam um documento, que é o diagnóstico participativo da cidade. Nesse momento, nós estamos na audiência pública da etapa 3, que é a audiência da etapa de diretrizes e propostas, que a gente vai detalhar e apresentar aí em seguida, e a gente tem uma última etapa dentro desse processo, que é a etapa das minutas dos projetos de lei, que é quando, de fato, a gente tem a prévia dos documentos que vão ser encaminhados à Câmara de Vereadores. Muito comentado o diagnóstico participativo, Flávio Andrade discorreu sobre ele, e aí foram realizados 16 fóruns, 16 oficinas participativas. Esse gráfico que está aqui na tela é um gráfico síntese, inclusive, elaborado pela própria Fundação Gorsex. É um gráfico síntese dos 16 fóruns das oficinas participativas. Então, ele traz para a gente as temáticas mais comentadas, por percentual mesmo, por relação de afetação à comunidade ou percepções, enfim. Então, as primeiras 5, mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento, ocupação do solo, meio ambiente, patrimônio, e para cada um das 16 oficinas que foram realizadas, existe um gráfico síntese, existem documentos, todos eles estão disponíveis para consulta no site, e ele é uma referência muito importante, não só esse, claro, é o da leitura comunitária, especificamente, mas o diagnóstico como um todo, ele é um documento balizar para a gente, enquanto leitura do cenário da cidade, da realidade da cidade, para que a gente consiga apresentar propostas pautadas na realidade mesmo. E aí a gente entra, então, no que é o início das propostas, da proposição desse momento do plano. Então, essa é uma proposta de estruturação desse documento, do plano diretor, propriamente dito, que ele é fruto do relatório de proposições preliminar que foi apresentado pela equipe da Secretaria lá em novembro de 2025. A gente chega ao caderno de proposições, que é esse documento que está público e em consulta para todos vocês. E a proposta, então, é dividir, organizar em 4 categorias. Elas são interdependentes, elas não funcionam separadas, e também não é uma parcelamento, o plano funciona com essas 4 categorias articuladas, mas é uma forma de organização. Então, o primeiro deles, e à frente eu vou detalhar cada um, mas, em linhas gerais, os princípios vão tratar da cidade que queremos, do ponto de vista mais abrangente,
As diretrizes vão apontar um caminho que a gente vai seguir para alcançar, mas sem detalhar ainda como é que a gente vai fazer isso. As estratégias operacionais, então, elas vão tratar dos programas, das ações, das obras, eventualmente, que são necessárias, e os instrumentos normativos previstos lá, né, que a gente resgata lá do Estatuto da Cidade, os instrumentos normativos que vão dar materialidade legal mesmo para o plano. Então, elas funcionam articuladas, essas 4 categorias, mas a gente tem uma estruturação que tem as diretrizes e que tem, depois, como é que isso vira ação, como é que isso vira prática, para a gente ter um plano que tenha efetividade. Na proposta que a gente apresentou em novembro do ano passado, então, isso também é uma proposta, estamos aqui, né, para essa audiência, inclusive, é para ouvir, discutir, debater, mas foram propostos esses 13 princípios, que seriam os valores fundamentais para essa cidade que queremos. Então, são eles os direitos sociais básicos, habitação, mobilidade, saneamento ambiental, risco e mudanças climáticas, patrimônio cultural, meio ambiente, desenvolvimento econômico, descentralização, dinamização e mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, oferta de espaço público, gestão democrática e gestão integrada e governança. Então, essa é a proposta dos princípios que a gente apresentou, para além desses 13. Tem um princípio básico, né, do plano diretor, né, que é obrigatório, inclusive previsto na Constituição e do Estatuto da Cidade, que é a função social da cidade e da propriedade. Então, os princípios são a primeira categoria que eu apresentei inicialmente, em seguida tem as diretrizes e as estratégias operacionais. Então, como eu disse, as diretrizes vão indicar o caminho, mas elas vão indicar o caminho sem falar exatamente como é que faz, como é que se operacionaliza, elas vão trazer ainda numa ideia bem abrangente, conceitual, mas vão trazer para todas as áreas. Então, vai ter diretriz para habitação, para o meio ambiente, mobilidade, para todos os outros. As estratégias operacionais, por sua vez, elas falam sobre como é que o plano vai ter ação mesmo, né? Como é que ele se converte em ação. Então, elas vão ter uma relação direta com os programas, com as obras, eventualmente, com projetos, só que nenhuma delas, para nenhuma área, então, nenhuma diretriz de meio ambiente funciona sozinha, ou de patrimônio, ou de habitação. Elas precisam funcionar articuladas, né, para virar realidade na cidade. Então, a gente fez uma integração, né, mistura esses assuntos, é literalmente uma mistura, uma integração, e a gente propôs esses eixos temáticos. Então, para as diretrizes e para as estratégias elas serem materializadas, a gente propôs que elas se organizem e se agrupem nesses eixos. Lá no caderno de proposições que está em consulta, estão detalhados cada uma das diretrizes que estão relacionadas com cada um desses eixos, né? São 8 eixos de promoção social e rede de cuidados, moradia digna, gestão da mobilidade, resiliência urbana, preservação do patrimônio cultural e natural, bem viver, né, que são as centralidades, desenvolvimento econômico e gestão pública. E aí, para dar um exemplo de um desses eixos, como é que funciona, né, essa ideia de eixo temático? Então, a gente trouxe aqui um mapa lá do Padre Faria, não sei se está todo mundo familiarizado com o Padre Faria. No caso do Padre Faria, por exemplo, é uma centralidade que já está estabelecida, né? Então, por que é uma centralidade? Porque tem escola, o Horácio Andrade está ali, a Casa de Cultura, a sede da Escola de Samba, a própria capela do Padre Faria, creche na Sete Câmara, um CAPS, o BS, enfim. Tem uma pracinha ali também. Então, tem uma centralidade aqui, agrupa uma série de equipamentos, tem comércios aqui também nessa região. Então, a gente, dentro das propostas do Bem Viver, é para fortalecimento dessa centralidade, estruturação, arborização, os caminhos mesmo, as rotas. As pessoas circulam, vai levar a criança na escola, vai buscar a criança, vai frequentar o CAPS, o posto de saúde. Então, como é que a gente estrutura para que os bairros, e principalmente os distritos, tenham autonomia de funcionamento mesmo, de serviços, de comércio?
E, para além disso, né, quando eu falei que essas diretrizes elas precisam funcionar articuladas, tem uma das diretrizes lá atrás, por exemplo, que é de mobilidade urbana. Então, a gente propôs reduzir o caminho, as circulações, né? A pessoa não precisa pegar o carro e sair de casa para ir comprar um item muito básico. Isso precisa acontecer dentro dos bairros. É claro que serviços muito específicos, muito especializados, eles vão acontecer fora, em outro lugar, que vai requerer um deslocamento. Mas os que são essenciais, eles vão. A ideia é que eles aconteçam articulados. O Bem Viver Centralidades, ele vai falar só de centralidade? Não. Ele vai falar de mobilidade urbana, por exemplo. Ele vai falar de equipamentos, que está associado lá dentro da promoção social e rede de cuidados, e por isso que precisa integrar e articular. Se a gente tratar cada um na vida cotidiana, ele não funciona em caixinhas, né? Ele funciona integrado mesmo e articulado. Então, a gente falou de princípios, de diretrizes, de estratégias operacionais. Essa proposta de eixos temáticos é para organizar tanto diretrizes quanto estratégias operacionais. Aí, dentro dos instrumentos normativos, que seria aquela última categoria, então, como é que o plano materializa em proposta no território mesmo, né? Então, dentro dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, a gente tem macrozoneamento municipal, a própria lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, o zoneamento urbano, as EIs, né, que são as zonas de especial interesse social, o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, as diretrizes viárias, o próprio plano de mobilidade urbana e os instrumentos do Estatuto da Cidade, para dar alguns exemplos. Então, a gente começa a falar desse eixo, que é o eixo dos instrumentos normativos, e apresentar e demonstrar as propostas para cada um deles. E aí, para dar um último exemplo de como é que eles se amarram e se costuram, né, porque parece que é tudo muito das ideias, no plano das ideias, e não é. Então, os princípios, vários princípios, mas pensando ali numa ideia de eixo temático da gestão da mobilidade. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem vários desses para cada uma das áreas. Uma diretriz, que é promover a integração territorial entre a sede, os distritos e os bairros, está lá no caderno. Uma estratégia operacional para atender essa diretriz, a criação de uma nova via entre o bairro Santa Cruz e o bairro Lagoa. E como é que isso vira instrumento normativo? Lá no mapa, dentro dos vários documentos que estão disponíveis em consulta, tem proposta de diretriz viária. Então, um instrumento normativo é essa proposta, por exemplo, de uma nova ligação viária entre o Santa Cruz, que está desenhada lá no mapa, e que vai para o plano diretor e que vai também para a lei da mobilidade urbana, para o plano diretor da mobilidade urbana, né? Então, saindo dessa parte de explicação da estruturação do plano e entrando como é que essa estruturação se materializa no território. Flávio falou isso, e a gente tem essa percepção desde o início do processo, que muita gente realmente nunca viu o mapa, nem nunca viu, inclusive, o mapa do próprio território do município de Ouro Preto. Então, essa demonstração, né, que esse é o desenho do município, do território de Ouro Preto como um todo. E aí a gente colore esse território, né? É uma obrigação legal, o Estatuto da Cidade estabelece que o plano diretor precisa tratar do município como um todo. O nosso plano diretor ele existe, mas ele não trata de macrozoneamento, ele não trata dessa definição de características e funções do território como um todo. Então, isso é uma novidade, né, da proposta da revisão do plano diretor. E eu vou, a seguir, apresentar aí cada uma dessas camadas. Mas essa é uma proposta de macrozoneamento, ela é um resultado do diagnóstico, das vocações, né, que são as características desse território, e das proposições que a gente está fazendo. Então, essa estruturação seria dividir o território em 5 macrozonas, que são elas, né? Macrozona urbana, macrozona de preservação ambiental, macrozona de produção agropecuária, macrozona de atividades industriais e minerais
e a macrozona de ocupação controlada. Então, vou apresentar realmente cada uma das macrozonas para a gente conseguir enxergar como é que montou, né, como é que a gente chega nesse mapa colorido desse jeito. Então, essa é a macrozona urbana, que é composta pelos perímetros urbanos. São todos os perímetros urbanos. Todos esses já existem na lei vigente, não tem uma proposta de novos perímetros urbanos, mas tem alguns ajustes no desenho de cada um deles. Tudo que é cinza, esse cinza que está desenhado no território mais forte, são áreas urbanas. Todo o restante é o que é definido por rural. E aí, dentro desse rural, a gente tem várias características nesse rural. Então, a macrozona de preservação ambiental, ela é composta por tudo que é verde, que vocês estão vendo no mapa, vários tons de verde, são ou unidades de conservação, ou as áreas de amortecimento, as zonas de amortecimento dessas unidades de conservação, e os azuis são as áreas de proteção dos mananciais. Então, tem o ponto de captação de água, claro que ele não funciona sozinho, tem toda uma área ali de bacia que é necessária para a preservação dela, para a gente manter o abastecimento de água. Essa é a macrozona de produção agropecuária. Então, a gente está em revisão do plano diretor. Na cartilha está explicando quais são as outras 6 leis, além do plano diretor, que fazem parte do processo. Só que está correndo, também conduzido pela Secretaria de Agropecuária, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, dentro do desenvolvimento do plano, foi feito um diagnóstico e um censo rural. Então, no censo rural, foram todos esses pontinhos que vocês estão vendo, eles são produtores, são sedes, né, são o ponto da casa, lá da edificação, do produtor. Então, tem mais de 1.500 produtores que foram recenseados, que são esses pontinhos, e tem algumas áreas que têm uma concentração muito grande desse... Tem algumas áreas aqui no sul do território que tem uma concentração muito grande desses produtores. Então, denota, né, uma vocação maior de produção agropecuária nessa região, por exemplo, mas a gente tem uma situação muito interessante, que foi muito interessante, inclusive, para nós, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho, que foi entender o quanto de produção agropecuária existe, inclusive, nas áreas urbanas, em Amarantina, em Santo Antônio do Leite, né, que é uma predominância, que é esse lugar aqui, olha. Tudo isso que está branquinho é porque é perímetro urbano. E aqui em São Bartolomeu tem uma sobreposição aqui com amortecimento, né, da unidade de conservação. Bom, acho que vale ressaltar, né, que não quer dizer que não tenha outros produtores fora do que está mapeado aqui, mas é porque esses são os que foram levantados no censo. A macrozona de atividades industriais e minerais, então, é uma representação mesmo gráfica das áreas que têm já a atividade minerária, ou cava aberta, ou pilha, ou barragem, enfim, e que tem licenças ativas. E tem também essa região aqui, ela não é relativa, por exemplo, à atividade minerária. Ela é uma proposta que já foi discutido várias vezes, dentro da lógica de diversificação econômica mesmo do município, de ter indústria de maior porte. Então, foi feito todo um trabalho metodológico e uma avaliação, e essa região está aqui, no eixo da MG 30, entre Engenheiro Correia e Miguel Burnier, esse mais vermelho aqui, e ele tem bom potencial e boa capacidade de receber indústrias de maior porte, por exemplo. Então, quando a gente fala que foi feito um desenho de eixo, mas que eles não funcionam separado, lá na proposta de mobilidade urbana, na diretriz, tem uma diretriz viária para, por exemplo, se tiver uma atividade industrial aqui, que ela não impacte diretamente Engenheiro Correia, então tem uma proposta de uma alça viária para essa produção não passar dentro de Engenheiro Correia necessariamente. E a última macrozona seria uma macrozona de ocupação controlada. Então,
é o resultado, né? Vamos supor que a gente tem o território como um todo e que a gente estivesse subtraindo as outras zonas. Essa macrozona não tem uma vocação específica numa área ou em outra, como tem as outras. Está muito definido as outras, o qual é o tipo de atividade predominante. Aqui, não, nessas áreas amarelas. Então, elas podem ter usos diversos, atividades diversas. E aqui, nessa região, entre Amarantina, Cachoeira, Santo Antônio do Leite, Glaura, a gente tem uma... Está cercado, né? Aqui tem um cordão aqui de perímetros urbanos, então faz sentido que a expansão urbana para uso urbano aconteça preferencialmente nessa região. E aí a última camada que compõe aquele mapa, que não é uma macrozona necessariamente, mas é uma área de diretrizes especiais, todas ligadas a risco, que são essas restrições mesmo à ocupação, que importam muito para a gente entender esse território como um todo. Então, a gente tem áreas... os vermelhos são de rompimento hipotético de barragem, os azuis são áreas de inundação definidas ou pelo Serviço Geológico do Brasil, ou pelo Serviço Geológico do Brasil, basicamente. E os que estão em marrom são áreas... que tem mais probabilidade a deslizamentos. Então, são todas áreas de risco que vai ter algum tipo de restrição para a ocupação, seja ela urbana e para outras atividades. E aí a gente volta, né, nesse mapa, que é a proposta de macrozoneamento, que é essa leitura, esse entendimento do território como um todo. Ainda na escala do município todo, a gente tem um sistema rodoviário bem complexo, bem amplo, inclusive. Ele faz, né, a conexão entre essas várias características que eu apresentei agora antes. Então, seja entre perímetros urbanos, entre localidades, entre áreas de produção. E está materializado, está desenhado por esse conjunto de linhas. E a gente também vai apresentar separado. Então, o mapa da esquerda tem as rodovias federais, que são as em amarelo, e, em verde, as rodovias estaduais. Elas exercem um papel muito importante, né, para o município, muito estratégico, inclusive. E o mapa da direita é o mapa das rodovias municipais. Foi colocado aqui, inclusive, a quilometragem que significam todas essas estradas, somando aqui dá 900 quilômetros, mais ou menos, de estradas municipais. O que está em laranja, dentro de uma avaliação, foi feito um trabalho metodológico, mesmo uma avaliação metodológica, está definido no caderno qual que foi esse trabalho, qual que foi essa estrutura. Mas o que está em laranja é que tem uma função estratégica no município, das estradas municipais, e que podem ser, né, rodovias também. E as que estão em cinza, elas também são importantes, mas elas não exercem a mesma função das que estão em laranja. Então, se a gente imaginar que a gente tem todos esses quilômetros de estrada, precisa estabelecer como é que você dá, qual que é a prioridade, que tipo de tratamento você vai dar para esse conjunto de estradas. Então, essa é uma proposta que vai ser incorporada ao Plano Municipal ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana, dentre outras, né, mas para dar um tratamento específico para as estradas municipais. E aí a gente entra no zoneamento urbano propriamente dito, né? Esse mapa aqui é só para representar, né, que, como eu disse, são os perímetros urbanos, lá na macrozona, e aqui ele vira zoneamento urbano, e ele é detalhado para cada uma das áreas. Já existem, né, zonas urbanas definidas na lei vigente. Elas são as que estão em azul, todas elas já existem, e as que estão destacadas em verde são duas propostas de novas zonas. A Azul já tinha sido proposta pela Fundação Gorsex, no período que eles estiveram conduzindo o processo, e a gente está incorporando essa proposta de zona de adensamento controlado, e falo rapidamente, mas acho que vale a pena a gente falar mesmo o nome, né, de cada uma dessas zonas, que são a Zona de Proteção Especial. Elas são as ZPE, conhecido como ZPE, quem trabalha na área já sabe, que são as áreas de preservação de patrimônio cultural mesmo. Tem na sede, em todos os distritos, ou em vários distritos, em todos não.
A zona de especial interesse social, que são as ZEIs, elas são divididas em ZEIs 1 e 2, mais ligadas à habitação de interesse social, promoção de moradia, enfim, regularização fundiária. A zona de intervenção especial, que é a ZIE, zona de proteção ambiental, que é a ZEPAM, zona de adensamento restrito, que é a ZAR, a ZAC, né, que é a zona de adensamento controlado, que é uma proposta, zona de adensamento, que é onde pode ocupar mais, pode construir prédio, inclusive, zona industrial e mineral, que também já existia com outro nome, a zona de uso especial, que é a ZUI, que a gente segue com a proposta, e a zona de desenvolvimento educacional. E aí, mais para frente, eu vou falar rapidamente sobre parâmetros urbanísticos, mas sem detalhar, porque, enfim, não daria para a gente... Eu ficaria aqui o resto da noite falando cada mapa de cada zoneamento urbano, não é o objetivo, mas vou apresentar, em linhas gerais, as propostas de zoneamento. Então, esse é o mapa de zoneamento, conforme ele está disponível em consulta. Cada uma dessas cores significa uma zona, então, cada zona é representada por uma cor, e em cada zona existe um padrão de ocupação diferente, né? Umas podem construir mais, outras podem construir menos, os lotes são maiores, os lotes são menores. Esse mapa, especificamente, é o zoneamento urbano do município do Distrito Sede de Ouro Preto. E aqui, dentro desse esforço que a gente tem feito, né, e está aí no material, e que a gente fez na cartilha, de tentar explicar um pouco mais para quem nunca viu, não sabe como é que funciona o zoneamento, a gente fez essa proposta esse modelo hipotético, né, não existe essa divisão aqui em lugar nenhum da cidade, tá? Isso é um hipotético, é só uma ilustração, para falar um pouco de zoneamento sem a gente ficar lá parado naquele mapa muito difícil de entender. Então, aqui o que significaria em construção, o que significa, né, em construção cada uma dessas zonas, o que é a diferença de zoneamento de uma cor para outra. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, nas ZAs, que são as zonas de adensamento, um desenho, uns predinhos, que demonstra que pode construir um pouco mais. As ZAs, né, as zonas de adensamento, têm essa característica. Em compensação, a ZAC, que é a zona de adensamento controlado, ela já tem uma ocupação que é um pouco menor e um pouco mais baixinha. Os lotes têm um tamanho, inclusive, menor nessa zona. A gente tem uma outra zona aqui, que é a ZAR 1, Zona de Adensamento Restrito 1, em que, se vocês forem observando, os lotes são maiores, né, não dá para ver a divisão certinha dos lotes, mas a gente consegue perceber que, entre as construções, esses marrons, a gente tem mais áreas verdes, mais áreas livres, mais quintais, porque os terrenos são maiores, ela tem uma determinada quantidade possível de construção. Então, isso vai resultando em formas diferentes de ocupar. Aqui, no fundo, todo esse conjunto verde é o que seria a ocupação, né, que não tem ocupação, na verdade, nessa zona que chama ZEPAM 1. Aqui na frente, no outro lado, a gente tem o que seria a ZEPAM 2. Então, ela pode ter ocupação, mas são muito menos ocupações do que, por exemplo, nas outras zonas. Então, os parâmetros urbanísticos, que são aqueles quadros, eles servem para regular esse tipo, né, esse resultado de ocupação. Aqui na frente também vale a pena a gente chamar atenção para essa zona aqui, que é a ZUI, que é uma zona, né, proposta nova, que é uma zona de uso especial, que está mais ligada à ocupação de empreendimentos maiores, áreas comerciais, enfim. E aí, seguindo nessa explicação de como é que o parâmetro urbanístico regula, como é que a cidade acontece, a gente tem também o mesmo modelo hipotético, só que a gente não vai falar agora de construções, a gente vai falar de adensamento, de densidade demográfica. Então, as mesmas zonas, os mesmos tamanhos de quadra, mas existe esse parâmetro, que a combinação de coeficiente de aproveitamento, cota de terreno por unidade habitacional e altura, eles vão resultar, olha só, cada bolinha dessa seria quantidade de pessoas. Então, eles vão resultar em
densidades diferentes. E reparem que tem zonas, por exemplo, que não tem densidade, porque o uso predominante dela não é residencial, seriam atividades comerciais, por exemplo. Vou voltar aqui nas zonas de adensamento, que eram aquelas que tinham essa ocupação mais ligada aos prédios. Opa, apertei errado. Essas ocupações aqui mais ligadas aos prédios, ó. Então, a gente tem um padrão de densidade um pouco maior, assim como as zonas, né, as ZAR e as ZEPANs, que têm um padrão de densidade muito menor. E aí, para falar dessa última característica, dessa última categoria de forma de ocupar a cidade, que são os usos, e aí a gente tem aí uma distribuição de usos bem diversa na cidade. Então, aqui uma demonstração ilustrativa. Na ZUI, olha como é que a predominância é para os usos comerciais. Dentro das outras zonas, os usos comerciais são possíveis, eles vão ficar mais diluídos, e mais para frente eu explico aqui essa relação com as ruas, com o sistema viário. Esses são os quadros de parâmetros. Então, o zoneamento ele é normalmente mostrado, e o que está em consulta, inclusive, são o mapa de zoneamento. Vou até voltar para a gente ter claro. Esse mapa de zoneamento e essa tabela de parâmetros. Mas aquilo tudo, com esses dois combinados, eles resultam naqueles tipos de ocupação de cidade que a gente tem. Então, aqui, como é para ler essa tabela, né, para quem for lá consultar o material ainda. Então, lá em cima tem o nome de cada uma das zonas, e aqui, na lateral, o conjunto de parâmetros urbanísticos, seja coeficiente, lote mínimo, testada mínima, taxa de ocupação. E lá no material, lá no caderno de proposições que está disponível, a gente ilustrou, a gente desenhou como é que você faz a conta, como é que você calcula, como é que você chega e aplica cada um desses parâmetros. Eu não vou passar aqui cada um deles por zona, né? E aí a gente chega na última categoria, que seriam os usos, né, para uma explicação. Os usos são divididos em residenciais e não residenciais. Os usos residenciais, hoje, na lei, tem uma divisão em 3, que são os azuis. Então, tem não residencial compatível, não residencial tolerável e não residencial especial. Esses já existem. E eles todos são calculados, eles são medidos a partir do tanto que incomoda o uso residencial. E a gente está propondo uma nova categoria, que é não residencial industrial, que, inclusive, ele gera, né, a necessidade de um licenciamento diferenciado para essa atividade. Voltando, então, na mobilidade urbana, a gente apresentou a mobilidade lá na escala do território como um todo, e aí a mobilidade urbana volta numa relação muito direta com o zoneamento urbano. Então, uma proposta, né, fazendo a mesma ilustração, a gente tem uma categorização das ruas, das vias, em vias arteriais, em vias coletoras e vias locais. O roxo são as arteriais, o rosa são as coletoras e o cinzinho, aqui bem clarinho, são as vias locais. As vias locais são as vias dos bairros, as coletoras são que passa o transporte público, passa o ônibus, enfim, via de regra, e as arteriais são essas estradas principais. Aqui, esse mapa que está à esquerda é de Cachoeira do Campo. As linhas roxas, né, essa aqui que eu estou tentando fazer um contorno, é a BR-356. Então, ela exerce uma função de ligação. Ela liga Cachoeira do Campo a Ouro Preto, a Belo Horizonte, a Itabirito, enfim. Então, ela é uma via arterial, tem outras várias, e elas têm essa função de organizar o trânsito. Foi feito o plano municipal o plano diretor de mobilidade urbana não trata dos distritos, ele trata só do distrito sede. Então, ele tem uma hierarquia viária para o distrito sede. Então, a gente está propondo hierarquia viária para todos os distritos, para todos os perímetros urbanos. Só que tem uma ressalva importante, está escrito isso lá no material, mas vale ressaltar aqui também, que é o fato de que a gente não tem vias que cumprem o Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, a hierarquia foi feita de acordo com a função que essa via exerce, e não em relação à
ao tamanho mesmo, eu ia falar caixa viária, mas, enfim, ao tamanho que ela precisa ter, as características que essa via precisa ter. E a última proposta foi essa proposta de diretrizes viárias. Então, o que a gente foi entendendo a partir do diagnóstico, a partir das contribuições que vieram? Tem alguns lugares que a gente precisa estabelecer novas conexões. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá atrás, de uma ligação do Santa Cruz com o bairro da Lagoa. A gente precisa fazer novas propostas, esse mapa aqui, de novo, é Cachoeira do Campo, e para, por exemplo, novos empreendimentos que forem, novos loteamentos que forem aparecendo, precisam ser feitas essas ligações viárias para a gente poder ter melhorias na mobilidade urbana de fato. E aí, com isso, a gente passou, né? Claro que a gente não consegue detalhar os detalhamentos, a metodologia, enfim, está tudo explicado no caderno de proposições. A gente está aqui à disposição, inclusive, para tirar dúvidas, para falar de algum aspecto ou de outro mais específicos, que for necessário. Mas, linhas gerais, esse é o material que está em consulta pública e que segue em consulta até o dia 13. E aqui um cronograma. Então, já foi dito muito dessa primeira parte. A gente está aqui em abril, na audiência pública de proposições, e aí os próximos passos são, a partir, né, das contribuições que vierem, a gente passa à etapa de redação de minutas dos projetos de lei. Em julho, a gente abre consulta pública das minutas, das 3 primeiras leis. Em agosto, possivelmente, a gente vai fazer a audiência pública das minutas e começa a entregar, né, a partir da audiência pública das minutas, à Câmara dos Vereadores. E aí a gente fez uma proposta, isso vem sendo conversado, isso já foi conversado na outra audiência pública, na reunião da Câmara, os vereadores têm apontado isso para a gente, como são 7 leis, então tem uma necessidade de a gente ir entregando esse material aos poucos na Câmara. Então, a gente propôs uma divisão dessas entregas de minutas de lei. Então, seriam as minutas do plano diretor, da lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, que é onde trata de zoneamento, parâmetro, enfim. E o projeto de lei da mobilidade urbana são as 3 primeiras que seriam entregues, que vão ser entregues na Câmara já em agosto. O processo segue, né? Então, enquanto começa a discussão dessas 3, a gente entrega em seguida, em outubro, o Código de Obras, Código de Posturas e, no final do ano, a Lei de Regularização Fundiária e a Lei de Regularização Edilícia, e assim a gente cumpre o que é a proposta de revisão das 7 leis. Camila, tem alguma complementação? Bom, muito obrigada, e estamos abertos às perguntas.